Oi, olá. Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Como eu já tenho um site e um blog no YouTube, eu já tenho um canal no YouTube, então tem pessoas que realmente já me conhecem, já viram o meu blog, o meu site, mas eu vou. Este vídeo de hoje é exclusivamente para falar da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto desenvolveu uma ferramenta que é a ressonância harmônica, que é uma ferramenta extremamente poderosa e valiosíssima. E eu vou aqui dar o meu depoimento. Hoje eu tenho 80 dias que eu recebi a onda da ressonância harmônica. Então, assim, rapidamente, como que eu conheci o professor Hélio Couto? Eu estava participando, estava num hangout na internet e alguém ali escreveu, e o Hélio Couto? E eu não vi resposta nenhuma, não vi nada, mas simplesmente aquilo para mim foi ponto. Já aquele nome eu peguei, fui pesquisar, fui na internet, vou ver o que era, descobri, entrei no site, entrei no blog, entrei na IAD, eu comecei a ver tudo o que tinha sobre a ressonância harmônica. Existe um material imenso, muitas palestras, horas e horas de palestra, tem livros, tem uma infinidade de pesquisas que vocês podem fazer, é gratuito. Está lá na internet, depois eu vou deixar embaixo o site do professor Hélio Couto. Aí vocês entram lá e dão uma olhadinha e cada um depois tira a sua conclusão. Eu não sou a pessoa nem adequada, nem responsável, nem permitido que fale sobre a ressonância harmônica. Isso quem vai falar e quem vai explicar é o professor. Eu só vou estar aqui dando o meu relato, fazendo o meu relato, tá? Então, para quem não me conhece, eu sempre fui uma pessoa que busquei muitas coisas. Eu sempre tive muita curiosidade, muita inquietação para saber de onde eu vim, o que é esse universo, o que eu estou fazendo aqui. Enfim, sempre foi assim. E a própria vida, acho que também chegou a um determinado ponto que me pressionou pela lei da necessidade. E eu fui correr atrás e fui ver vários caminhos, percorri algumas coisas, conheci algumas religiões, algumas terapias holísticas, enfim. Eu tenho hoje 66 anos. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um tempo razoável para quem sempre quis pesquisar, dá para poder ter uma noção um pouquinho de cada coisa. Não sou especialista em nada, mas você consegue ter uma noção de cada coisa que eu fui buscar na vida. Então, dentro esse meu caminho de busca, eu tive três coisas que foram assim bem emblemáticas nessa área, bem significativas para mim. E uma delas foi em 1991, eu fiz um curso de esoterismo com a Sandra Gagliotti. E ele foi um curso fantástico na minha vida. Eu aprendi muito, eu mudei muito, eu vi muita coisa nesse curso interessante, que me despertou bastante para a vida. E eu gostei tanto desse curso, foi tão útil, que com o passar do tempo, eu ia relendo todo aquele material que eu tinha, e cada vez eu procurando entender mais e mais tudo que ela explicava, até que chegou no momento que eu compilei aquelas palestras que eu tinha dela, aquelas aulas que eu tive, eu compilei aquilo e eu mesma montei uma palestra. E eu cheguei até a dar essa palestra, mas pouquíssimas vezes,
Uma vez eu fiz na prefeitura, acho que Vila Mariana, Vila Clementina, Clementino, em São Paulo. Outra vez foi num curso que eu fui fazer do Sebrae, de empreender. No fim, eu acabei dando essa palestra no Sebrae. E pouquíssimas outras vezes dentro de algum espaço, que alguém cedeu, qualquer coisa parecida. Mas muito pouco. E na época eu ficava até, poxa, chateada, poxa, um trabalho tão bonito, né? Um negócio tão importante. Já se falava de física quântica ali, ela já mostrou para a gente alguma coisa. E como que isso não vai para frente? Não consigo fazer essa palestra, ficava triste, né? Chateada, mas com o passar do tempo, a idade é sábia, vai te mostrando um monte de coisa. Aquilo não ia para frente realmente, não que a palestra não funcionasse nem fosse bom, mas as pessoas não têm interesse, porque era um caminho de autoconhecimento, de uma busca interna, e as pessoas não estão muito preocupadas com isso. E naquela época, então, menos ainda. Hoje já tem uma abertura maior, as pessoas se preocupam, mas naquela época não. Aí depois, com o tempo, eu fiquei satisfeita, eu falei, bom, é isso mesmo, ninguém vai querer, e não fiquei tão triste porque aquilo não tinha vingado. Bom, a segunda coisa que realmente marcou minha vida foi quando eu fiz a primeira iniciação de Reiki. Eu tive um grande mestre de Reiki, que foi o Plínio Kutaiti. Foi fantástico, isso também foi por volta de 1998. E um grande mestre de Reiki, maravilhoso. E aquilo também me bateu muito fundo, porque eu questionava como que eu sentia aquela energia, eu sentia aquilo entrando, e as mãos esquentavam, como que aquilo podia acontecer, uma coisa tão fantástica, tão misteriosa, e foi muito válido. E naquela época também o reiki estava chegando por aqui no Brasil, não tinha tanta divulgação igual tem hoje, que hoje também, depois aquilo se expandiu de tal maneira que o reiki ficou um comércio, em qualquer lugar que você ia, em qualquer esquina, tinha alguém fazendo iniciação de reiki. E não é muito bem por aí. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas o Plínio Kutaiti foi um grande mestre de reiki para mim. E a outra coisa que também me bateu fundo nessa área foi tudo que eu contei foi lá de São Paulo. Agora, essa parte, eu experimentei a ayahuasca 3 vezes. Eu já morava em Santos, eu sou de Santos e moro aqui hoje. E eu experimentei essa ayahuasca, o chá lá, 3 vezes. Na terceira vez que eu experimentei, eu fui muito consciente e eu pedi o que eu queria. Eu planejei o que eu queria conseguir com aquela viagem. E eu fiz realmente uma viagem fantástica. E eu consegui obter algumas respostas daquilo que eu já havia me programado. Então, também foi uma experiência bastante interessante na minha vida. Porém, agora em 2018, que eu tive conhecimento do professor Hélio Couto e da ressonância harmônica, e que eu pedi a minha ressonância, nada foi parecido com a ressonância harmônica. Por isso que eu contei esses relatos para vocês, esses relatos. Porque a ressonância harmônica, ela te dá uma ampliação de consciência muito rápida, é tudo muito rápido e tudo muito potencializado. E é um trabalho que ele desenvolveu, que eu acho uma pessoa privilegiada para poder fazer esse trabalho que ele está colocando aqui. E não é de agora, porque eu sei que já tem isso, acho que 10 ou 12 anos, não sei que o professor faz isso, mas eu só tomei conhecimento agora. E me sinto também uma pessoa privilegiada, porque muita gente ainda não tem acesso a isso, não conhece. E eu acho que vale muito a pena.
Então, por que que eu falei tudo isso? Porque vários outros caminhos que eu percorri, não estou desprezando ninguém nem nada, aprendi muito com Gasparetto, aprendi muito com Valdo Vieira, fiz curso com Wagner Borges, o Saulo Caldeirão, uma pessoa fantástica, tem muita gente boa, mas eu nunca vi nada tão valioso e tão rápido e tão quântico como a ressonância harmônica. Quem quisesse saber mais, vá se aprofundar, vai entrar no site dele e lá o professor vai explicar o que é isso e do que é embasado. Eu só vim aqui fazer o meu depoimento e falar o que eu acho da ressonância harmônica. Bem, eu fiz aqui uma cola para não esquecer dos meus relatos importantes, tá? No dia 7 de março, agora de 2018, chegou o meu áudio da ressonância, porque antigamente ele enviava um CD e a partir desse ano 2018 não é mais CD, é um áudio. Então, nesse áudio, desde que eu comecei no dia 7 de março, exatamente, você faz, quando você pede a sua ressonância harmônica, você faz os pedidos que você gostaria de entender e que você gostaria de ampliar sua consciência. Você faz os pedidos que você quer para a sua vida, para o seu maior entendimento. E esses meus 30, primeiros 40 dias que eu recebi a ressonância e que eu vinha com essa onda, foram 30, 40 dias de um sufoco terrível na minha vida, mas de sufoco mesmo. E eu trabalhei muito, mas de trabalho braçal, de ter que pôr a mão na massa, de fazer, de acontecer. E muitas coisas estouraram tudo junto. Tive problema com o carro, foi um problema que mandei consertar, mas aquilo não deu certo e aquilo voltava novamente. Os apartamentos imundos, sujos, eu peguei muito trabalho braçal para fazer pela frente. Eu tive problema com 4 apartamentos, que não são todos meus. Um era meu, tive problema, e os outros, alguns apartamentos de família, mas que eu responsável por aquilo e que tinha que pôr a mão na massa e arrumar. E realmente eu trabalhei muito, mas eu estava muito cansada, esgotada. E o que me deixava mais nervosa com tudo isso é que eu queria estudar. Eu queria ver os vídeos do professor, eu queria entender de mecânica quântica, eu queria ler, eu queria fazer. E eu não conseguia, porque eu não tinha nem tempo. Nem tempo. E de noite eu estava tão cansada, minha mão formigava e eu tinha que fazer massagem nas mãos. E às vezes eu pegava o celular, punha do lado para ficar escutando, mas muito cansada, muito. Ou às vezes eu acabava dormindo. E isso que me deixava mais revoltada. Então eu fiquei muito revoltada com o universo, muito revoltada com a vida. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Por que me dá tudo isso? Tanta responsabilidade desse jeito. Eu não mereço tudo isso, eu falava. E ao mesmo tempo eu respondia, não, o universo está te dando um monte de coisa, está te ampliando a sua consciência, você está conseguindo um monte de coisa, você está conseguindo entender várias coisas que você não entendia. Como que você está reclamando? Eu mesma reclamava, eu mesma respondia que o universo estava sendo eficiente comigo. Mas foi muita revolta, muita raiva, muita revolta, muita ira. Teve um dia que eu não sei o que eu fui fazer, eu tenho um liquidificador ainda que veio de São Paulo, que precisava de transformador para poder usá-lo. O transformador explodiu, queimou o transformador. Para vocês verem a raiva até onde que ela vai. Então, o que acontece? Quando você pede a ressonância harmônica, que você recebe isso, você tem que fazer uma limpeza dentro de você. Tem coisas que não são resolvidas. E é o que chama de catarse, né? Então você tem que fazer aquela faxina, aquela limpeza realmente para poder a vida começar a andar. E ele potencializa, aquilo vem tudo mais rápido e vem uma enxurrada de coisas que parece que a vida fala, olha, eu vou te colocar em xeque-mate, ou você resolve, não tinha outra saída, né?
E é muito profundo tudo isso que a gente acaba passando. E eu passei tudo isso, esses 30, 40 dias foram muito terríveis na minha vida, muito terríveis. E aí, mas o que vai acontecendo? Você vai começando a entender algumas coisas. Você vai começando a limpar a sua própria história. E com outro discernimento. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu tive uma loja em São Paulo de presentes, a Fúcsia, e essa loja, ela era um sobrado, era uma casa, um sobrado, e tinha a vitrine de um lado e tinha uma entrada de garagem do outro lado. Cabiam 3 carros assim, um atrás do outro. E essa garagem era super importante para os clientes que iam na loja, porque, além de tudo, já naquela época, eu estou falando tudo tempos atrás, né? Coisa de gente já de idade, mas já naquela época já era difícil estacionar, era ali na Melo Alves, quase esquina da Oscar Freire, então essa vaga de garagem era extremamente importante para os clientes poderem entrar. E o que acontecia? Alguém parava o carro ali na porta da garagem e ia embora, largava o carro lá, não que viesse na loja, ia embora, ia na esquina, no bar, na padaria, sei lá onde. Eu ficava louca da vida. E eu saía lá fora, pedia, por favor, aqui é vaga, não pode estacionar. E as meninas que trabalhavam comigo também saíam, olha, aqui não pode parar, não sei o quê. E não tinha jeito. Só que quanto mais atenção eu dava naquilo, e quanto mais aquilo me incomodava, mais aquilo acontecia. É a lei da vida, né? É assim que funciona. E aí eu mandei fazer uns pauzinhos para colocar ali, para travar. Aí a prefeitura foi, acabou me multando. Mas aquilo me incomodava de uma tal maneira que chegou um dia, alguém parou o carro lá e não ia mais tirar, não tirava, o carro ficou ali estacionado. E a minha raiva era tanto, a minha revolta era tanta, que eu pensei, eu não me lembro exatamente como é que foi, mas acho que eu falei, esse carro vai quebrar, a pessoa vai ter problema, porque vai ter que aprender, qualquer coisa parecida. Dito e feito, a pessoa chegou, o carro não pegou, em hipótese alguma, precisaram chamar mecânico, foi guincho, qualquer coisa parecida. Então aquilo bateu muito forte e eu entendi o poder que nós temos na mente, é um poder muito grande e a gente não se dá conta daquilo. E ali aquilo serviu muito de experiência. E mesmo com alguma noção que eu já tinha de física quântica e tudo, eu entendi que aquilo eu mesma criei aquilo, que eu mesma quebrei aquele carro. Mas, estudando agora muito a fundo, bem mais assistindo às palestras do professor, eu consigo ter um entendimento muito melhor de como que funciona a mecânica quântica, de como funciona a nossa mente, o poder que nós temos. Aí eu vou entendendo um pouco mais da dupla fenda, como que aquilo passa, se vai passar uma partícula ou uma onda, e a onda vai passar com a vontade do observador, que fui eu na época que fiz aquilo com o carro. Então, o entendimento ele vai vindo muito mais detalhado. Por isso que é uma coisa maravilhosa e fantástica, porque mesmo que eu sabia lá tempo atrás, mais ou menos como que aquilo funcionava, hoje o meu entendimento é muito mais claro, eu tenho muito mais propriedade. E estou estudando, porque não entendo nada ainda, eu entendo quase nada, mas você vai tendo muito maior clareza. E outra coisa que eu vejo super interessante do professor da ressonância é que as pessoas fazem seus depoimentos e colocam no YouTube. Eu já assisti muitos depoimentos. E acho que 99% dos depoimentos que eu assisti, as pessoas têm uma sede de saber, uma sede de entender, de estudar, e está todo mundo estudando. Isso é uma coisa fantástica, porque é só assim que a gente consegue passar informação para o outro.
aquele entusiasmo, aquela garra, aquilo. Então você vai passando. E é bem por aí o que nós precisamos fazer, o dever de cada um de nós. E é o objetivo que o professor quer atingir. Atingir uma massa crítica, porque quanto mais pessoas souberem a mesma coisa, e um vai passando para o outro, e vai passando para o outro, e vai passando para o outro, igual o centésimo macaco, e que se o planeta puder, dos 7 bilhões de pessoas, de repente 1 bilhão, sei lá, 2, não sei, ter um entendimento maior de como funciona a vida, qual é o mecanismo que a gente tem aqui nas nossas mãos, que a gente monta a nossa vida, nós somos criadores, nós somos co-criadores. Eu planejo minha vida, eu faço minha vida. E quanto mais pessoas conseguirem isso, o resultado vai ser fantástico. Eu vou voltar na minha cola. Então, depois, no meio desses 30, 40 dias que foram um sufoco na minha vida, lá pelo 5º dia, mais ou menos, eu fiz o seguinte. Eu tenho um joelho que é complicado aqui. Há muito tempo atrás eu tive um problema no joelho, que bateu um tambor ali e tal. E eu precisei fazer aquela operaçãozinha daqueles 2 furinhos, artroscopia, acho que é por aí. E esse joelho me incomodava muito, muito. Eu estava tendo praticamente quase que a semana toda passando mal com esse joelho. E o que eu fiz? Eu voltei no tempo. Eu voltei naquele dia que aconteceu o acidente com o meu joelho e simplesmente eu refiz aquele acontecimento de uma outra maneira. É mais ou menos, eu vou contar rápido, senão esse vídeo fica muito longo. A gente estava entregando sopão de noite na rua, lá em São Paulo, em Pinheiros. E eu estava sentada atrás nessa perua que levava o sopão. E o rapaz que estava guiando deu uma brecada e não tinha bancos ainda nessa perua. E o tambor bateu e bateu no meu joelho. Então eu refiz tudo isso, só que eu refiz de uma maneira que eu estava sentada num banco, o rapaz brecou, o tambor mexeu, mas não chegou a bater no meu joelho. Pode parecer loucura para alguns. Mas a gente volta no tempo, não tem tempo e espaço, tudo é uma onda. Ela vai e volta, presente, passado e futuro. E o meu joelho melhorou, acho que 85%, eu posso contar por aí, 85 a 90%. Meu joelho agora me incomoda muito menos, não vou falar que está perfeito, mas vai ficar com certeza. E teve, já passei 30 dias sem o joelho me incomodar. E esse joelho, ele ficou sendo para mim como um termômetro. Quando eu passava um nervoso muito grande, ou alguma coisa ia acontecer de ruim durante o dia, o meu joelho já tique. Como se fosse um termômetro, ele era um aviso. E hoje em dia, não acontece mais isso, coisa fantástica. Hoje mesmo eu passei um super nervoso, uma coisa desagradável. E se fosse em outra época, o joelho estava tinindo o tempo todo. Mas melhorou muito, 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 muito. E dentro desse, essa limpeza que eu fiz na minha vida, eu precisei colocar muitos limites. Eu já punha limites em algumas coisas e situações, só que agora eu estou pondo os limites com muito mais firmeza, com muito mais propriedade. E não estou com medo de fazer, porque eu sei que isso tem que ser feito, que precisa ser feito, mas custa. E às vezes, muitas vezes eu fechava o olho, passava por cima para não ficar incomodada, para não passar mais nervoso ainda. Enfim, eu estava numa zona de conforto que era meio confortável, não, para não criar muito caso, mas para a gente resolver certas coisas na vida, a gente tem que, de repente, ser mais enérgica ou ser mais dura, para que tenha algum resultado, porque senão, se a gente vai meio que se acomodando, as pessoas vão te usando muito e eu
passa a ter muito problema. E era o que estava acontecendo, e inclusive hoje o que aconteceu aqui foi mais ou menos por aí. E eu não vou entrar em detalhes, que são problemas de família, tal, coisas mais profundas, mas a gente sabe até onde que tem que colocar os limites. E eu aprendi muito com o meu joelho também, porque joelho é uma coisa complicada, que mexe muito com o ego, com uma situação complicada, mas eu também tenho os meus limites, né, como pessoa, e eu tenho que respeitar os meus limites, e quanto mais a gente deixa que as coisas vão tomando um rumo aí, depois chega uma hora que você não toma mais a rédea da coisa. Igual que nós estamos passando hoje em dia com o governo, essas corrupções, precisa tomar algum pulso, alguma rédea, e sempre as pessoas que se envolvem mais com isso acabam sofrendo mais. Mas enfim, isso faz parte da vida. Se a gente for pensar assim, o Gandhi, Mandela, todos eles sofreram, mas para fazer qualquer coisinha, não estou me comparando a eles em hipótese alguma, mas qualquer coisinha que você queira um pouquinho melhor, vai vir algum aborrecimento e algum sofrimento. Bom, enfim, aí eu vou contar agora outra coisa que aconteceu fantástica na minha vida. Quando foi lá pelo 15º dia, eu tenho uma planta chamada espada de São Jorge, que ela está comigo acho que uns 5 ou 6 anos já. Eu mudo de residência, ela muda junto e tal. E nessa espada de São Jorge, um belo dia, aí 15º dia, eu olho, está nascendo uma florzinha. Eu falei, como? Uma espada de São Jorge tem flor? Dá flor? Nunca vi isso. Ela está aqui comigo há tantos anos. Aí eu fui na internet e fui ver o que acontecia, e realmente a espada de São Jorge dá uma flor. E eu não sabia disso, não tinha noção. E eu olhei a foto na internet, igualzinha a florzinha que tinha nascido ali. Eu falei, nossa, que coisa fantástica. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar se tinha algum floral. E achei um floral. O floral da Amazônia tem um floral específico da flor da espada de São Jorge. E eu fui ler o que ele podia te trazer, aquele floral, qual era o benefício, e era justamente aquilo. Ele te traz um entendimento mais profundo, interno, ele atua mais à noite. Por quê? Porque à noite essa florzinha exala um perfume maravilhoso, e é só à noite. E ela atua mais nos sonhos, e dito e feito. Passaram-se, acho que uns 5, 6 dias, eu sonhei. E eu sonhei com um tio que já está morto, uma pessoa, mas que eu tive um problema com essa pessoa quando eu era ainda criança. E acredito que tenha, nesse sonho, que a gente tenha talvez resolvido alguma coisa ou colocado algumas arestas no lugar certo. Não sei, mas foi muito significativo isso. E, assim, um detalhe, eu sonho com pessoas já falecidas, da família, mas nunca poderia imaginar um dia que eu fosse sonhar com esse tio que houve esse problema. Era a última pessoa, acho que eu podia imaginar que eu fosse sonhar. Então essa plantinha acho que veio para fazer essa limpeza. Foi muito interessante. E outra coisa da minha lista aqui, que aconteceu também muito significativa. Depois dos 40, 50 dias por aí, as coisas começaram a se acalmar um pouco, os apartamentos começaram a ficar um pouco mais em ordem, algumas coisas que eu tinha mudado na vida, de limites, algumas coisas também foram mais ou menos se acomodando. Não que eu não tenha problemas hoje, ainda tenho muito que aprender, mas as coisas estão bem melhores. Aí, um dia, eu lembrei que eu tinha um CD do Osho, de meditação, e que ele foi muito útil quando eu comprei esse CD.
acho que uns 10 anos atrás, não sei, eu estava no hotel, no Ponto de Luz, também fantástico, e ali tinha algumas vivências que o pessoal de lá fazia, e uma delas era com esse CD do Osho de meditação, muito bárbaro. E na época, esse CD a gente só conseguia comprar. E eu comprei, veio pela internet, foi super bom. E eu esqueci que eu tinha esse CD, nunca mais eu coloquei, não fazia mais aquilo. Aí de repente eu reativei o CD e comecei a fazer essa meditação do Osho. É uma bênção, muito bom, muito tranquilo, eu fiquei muito mais calma, aquilo me deu muito entendimento, assim, uma clareza, um alívio, uma paz, extraordinário esse CD. E não tem nada a ver, que eu lembrei do CD do Osho, com essa série que passou, está passando ainda, não sei, na Netflix do Osho, Wild Wild Country. Eu nem tenho Netflix, eu nem sabia disso quando eu revivi esse meu CD do Osho. Não tem nada a ver, pode ser uma coincidência, sei lá, ou talvez o inconsciente coletivo tenha mexido alguma coisa, não sei. Eu sei que eu peguei esse CD e ele tem sido extraordinário para mim. Eu tenho usado bastante, ele tem sido muito bom. Então, o que eu vou concluindo assim para vocês, o que eu aprendi bastante, eu estou aprendendo a soltar, a entregar, a pedir para o universo, para o todo, para Deus, o nome que cada um quiser dar, porque tem muitas coisas que eu não consigo resolver e a gente não é tão poderoso assim, eu não sou tão poderosa do jeito que eu imaginava, né? Eu sei que não sou, mas enfim, eu estou aprendendo a soltar um pouco mais o que é muito difícil. Mas quando eu vejo numa situação complicada e que não tem saída, e que eu não acho uma solução, eu solto, entrego e assim eu tento viver um pouco mais tranquila, um pouco mais calma e respeitando sempre o meu limite. Então era isso que eu podia contar para vocês. Espero que vocês possam ter aproveitado, que quem tiver que pedir a ressonância, peça. Não tenha medo das limpezas, faz parte. Uma coisa que ia levar anos para resolver, aquilo vem muito mais rápido. Vale a pena. Eu vou deixar embaixo do vídeo o site do professor Hélio Couto. Vou deixar o site do meu site de numerologia e vou deixar um blog também que eu tenho, tá? E quem puder curtir esse vídeo, dá uma curtida nele, porque o YouTube faz com que ele suba e mais pessoas vão poder ter acesso e mais pessoas vão poder ver a ressonância harmônica, que vale a pena fazer. Eu estou fazendo isso porque eu quero, ninguém me pediu, ninguém me obrigou, ninguém fez nada, eu estou fazendo porque eu quero, porque eu acho que é um dever. Cada um de nós poder passar para frente aquilo que está conseguindo, que sabe e que está fazendo super bem para a gente. Eu só vou deixar uma última nota aqui. Dentro desses depoimentos que eu assisto pelo YouTube, eu não vejo ninguém assim da minha idade, acho que não vi ninguém ainda. Eu vejo muitos jovens, o que eu acho ótimo, maravilhoso, uma geração já todinha da informática, uma geração quântica, maravilhoso. Mas pelas palestras que eu assisto do professor, eu vejo muita cabecinha branca lá, quer dizer que deve ter gente da minha idade fazendo ressonância, mas eu não acho os depoimentos. Então, onde vocês estão? Apareçam, né? E outra coisa, tem muitos vídeos que eu vejo que o som é muito fraquinho, é muito baixinho. Então, põe o microfone, porque de repente o som fica melhor. Esse daqui que eu estou usando é um fone de ouvido, que o pessoal do YouTube ensina a gente fazer, é super fácil, não precisa nem comprar. Então vale a pena, porque aí o sonzinho sai maior, às vezes eu quero escutar algum depoimento e tem dificuldade porque o som está muito baixinho, tá? Olha, muito obrigada a todos, espero ver você outras vezes, obrigada mesmo e
e até um próximo vídeo. Tchau, obrigada.